Irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria no nosso coração que a gente começa hoje uma série de estudos da Palavra de Deus com o tema Os Frutos do Espírito. E nós queremos, antes de transmitir a Palavra de Deus com os irmãos, expressar a nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor João Neto, por ter nos cedido espaço para nós realizarmos esse trabalho. Nossa profunda gratidão também aos irmãos do áudio, os músicos, Marcelo, Júnior, Isaac, e a todos os demais que nos emprestaram um pouco do seu tempo para nós promovermos o reino de Deus, visto que nesses dias de pandemia existe esta dificuldade de nós se reunirmos presencialmente. Então, pensando numa maneira de edificar os irmãos, manter a nossa comunhão, alimentá-los com a palavra de Deus, nós idealizamos essa série de estudos e vamos começar a transmitir essa palavra para os irmãos. Antes, nós vamos ter o nosso momento de louvor e adoração a Deus para o nosso elevo espiritual e logo a seguir iremos transmitir a palavra do nosso Deus. Fique atento, pegue uma caneta, um caderno, um lápis, se você quiser fazer algumas anotações, para anotar algumas coisas que nós vamos transmitir aqui para os irmãos. Não será necessariamente uma pregação, mas será um estudo da palavra de Deus que, em sequências, iremos transmitir para os irmãos. Deus abençoe. Adoração com louvor, que você venha preparar o teu espírito, abrir a tua mente, abrir o teu coração, para receber a verdade que liberta. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor e celebrar o amor, o ousado amor que nos alcançou. Foi o teu amor que nos alcançou, nos libertou. Foi o teu amor. Adore conosco. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só
traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, desfaz as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói a mentira pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Aleluia! É esse amor que nos alcança. É esse amor que nos transforma. É esse amor que nos enche. É esse amor que preenche. É esse amor que nos envolve de uma tal maneira que o medo não nos alcança, que as más notícias não nos alcançam, que a nossa mente não fica turbada mediante as notícias ruins. É esse amor que nos envolve. É esse amor que nos envolve. É esse amor que nos envolve. Ah, é o teu amor, Senhor. Obrigado, obrigado. Eu não me canso de dizer obrigado pelo teu amor. Só o teu amor, Senhor. Só o teu amor. Em teu amor, mais perto estou de ti. Sentir-te, ó Deus, é o desejo que há em mim. É o desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar. O meu ser está em ti. Diga: perto estou, perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Diga: perto eu estou. Perto
Envolve-me, Senhor. 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 Então declare e diga: me leva junto a ti. Leva junto a ti, Pai, a um lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, a um lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Oh, aleluia. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Peça a Ele. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Amém. Cumprimentamos mais uma vez a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero enviar um abraço particular à congregação de Padre Miguel. Um abraço carinhoso, fraterno a todos os irmãos. Nesse momento, não poderíamos deixar de esquecer de transmitir uma palavra especial para os nossos irmãos e pedir a Deus, o Espírito Santo, que faça aquilo que as nossas palavras não podem fazer. E esta palavra é direcionada ao casal William, Andréia e a nossa irmã Claudinha, que sofreram perdas, mas o nosso Deus é poderoso para ajudá-los nesse momento. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. E nós vamos tomar como base, para iniciarmos esse título, iniciando falando sobre o amor. Iremos tomar como base o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Quando falamos sobre o fruto do Espírito, observamos bem no texto de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, que Paulo não fala sobre os frutos do Espírito, ele fala sobre o fruto do Espírito. Eu quero que você imagine uma tangerina, que é um único fruto, que tem vários gomos. Então, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele está falando sobre um único fruto, que é o amor, que se subdivide em gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, é um único fruto que se manifesta através de vários outros frutos que manifestam o caráter de Cristo. Há uma diferença muito grande entre dons e frutos. Os dons espirituais,
Eles são ação sobrenatural de Deus com sentido de edificar, consolar e exortar a sua igreja. Os frutos do Espírito, quando eles se manifestam na vida do cristão, é, na verdade, a manifestação do caráter de Cristo através das nossas atitudes. Daí, entendemos que os frutos, sim, eles são imprescindíveis na vida do cristão. São mais importantes, podemos dizer assim. Por quê? Porque os dons não levam para o céu, mas quando você manifesta os frutos do Espírito, você age como Jesus agia. Você manifesta o caráter de Deus através do seu modo de agir, do seu modo de proceder. Daí, nós vemos a grande importância de nós cultivarmos esses valores na nossa vida cristã. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. E ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada adiantaria. Seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens e toda a minha fortuna para os pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada adiantaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, cessará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo de número 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Das três, o maior é o amor. Paulo está falando com a igreja de Coríntios, uma igreja imatura, uma igreja que tinha dificuldades para entender a essência da vida cristã. Coríntios era uma igreja onde os irmãos achavam que as pessoas mais espirituais eram aquelas pessoas que manifestavam mais os dons espirituais. Os crentes de Coríntios eram imaturos a ponto de concorrerem entre si sobre a questão da manifestação dos dons espirituais. E Paulo tem dificuldade para conduzir esta igreja e fazer os irmãos entenderem que o mais importante não é falar muitas línguas. O mais importante não é profetizar. O mais importante não é realizar milagres. Paulo está dizendo para os irmãos que tudo isso tem um valor imprescindível no reino de Deus, desde que seja exercido em amor. Nada tem valor no reino de Deus se não for exercitado através do amor. Por isso que Paulo abre um parênteses entre o capítulo 12, onde Paulo apresenta os dons espirituais, e no capítulo 14, aonde Paulo fala sobre a ordem no culto. Paulo abre um parênteses em 1 Coríntios 13 e diz: olha, irmãos, para um pouco aí, vocês precisam entender que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, nada adiantaria. Paulo está apresentando um amor
como um fruto, a base, a essência da vida cristã. O amor é o que move o coração de Deus no sentido de alcançar a humanidade. Daí a expressão que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A essência de Deus é o amor. Deus é amor. Por isso, a base da nossa vida deve ser o amor. E Paulo diz que o amor, ele é sofredor. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Algumas pessoas dizem que amam, mas não têm capacidade para suportar a adversidade. Mas a Bíblia diz que o amor, ele é sofredor, irmãos. Eu amo, então se prepare para sofrer. Porque Jesus manifestou o seu amor quando sofreu por nós, dando a sua vida pelos nossos pecados. Logo, todos aqueles que manifestam este fruto imprescindível na vida cristã, que é o amor, eles estão fadados ao sofrimento. Por quê? Porque o amor, ele nos leva a nós sacrificarmos as nossas vontades, sacrificarmos os nossos desejos, sacrificarmos as nossas convicções em favor dos outros. Por isso que Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Suporta a traição, suporta a falta de reconhecimento, suporta qualquer mal que porventura venha sobre a sua vida. Eu quero que você olhe para a cruz e veja Jesus sendo dilacerado pelos nossos pecados. Jesus sendo crucificado por nós. Jesus sendo escarnecido, sendo cuspido, recebendo uma esponja que, segundo os estudiosos, era usado para limpar os romanos nas suas necessidades fisiológicas. Jesus recebe todos esses males, olha para os seus algozes, olha para a humanidade e diz para eles: perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus demonstra amor por aqueles que estavam lhe fazendo o mal. Se você ama a quem te ama, se você sorri para quem sorrir para você, você nada fizemos. Você nada fez. Mas a palavra de Deus, que o amor se manifesta na medida que encontramos reunir condições e capacidades para amar aqueles que nos odeiam, para orar por aqueles que nos perseguem e para fazer o bem para aqueles que nos fazem mal. Por isso que Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam. Gostar de quem gosta de mim não é a manifestação do amor de Deus. Manifestação do amor de Deus acontece na proporção em que eu consigo demonstrar amor para aquele que me deseja mal. Então, o amor, ele é a base da vida cristã, irmãos. Tudo o que fizemos deve ser feito em amor. Quando Jesus escreve para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo de número 2, e no versículo do 2 ao 5,
Jesus diz para os cristãos de Éfeso o seguinte: vocês começaram bem. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus está olhando o anjo da igreja de Éfeso e a igreja de Éfeso como um todo por dentro. As obras exteriores da igreja são boas. Jesus disse: olha, vocês estão melhor agora do que quando vocês começaram. Vocês têm paciência. Vocês estão trabalhando mais ainda. Vocês estão dando o melhor. Vocês estão sofrendo, vocês têm paciência. Mas eu olhei dentro de vocês e vi que as suas motivações, as suas intenções não são mais as mesmas. Ei, presta atenção no que eu vou dizer. Deus não está necessariamente preocupado com aquilo que fazemos. E sim, quais são as intenções que nós estamos fazendo? Quais são as nossas motivações? Porque tem gente que faz as coisas certas com as intenções erradas. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isto quer dizer que existem pessoas que fazem as coisas certas, mas com as intenções erradas. E o que vai pesar na balança de Deus não é o que você faz, mas o que te leva a realizar. Quais são as suas intenções? Quais são as suas motivações? O que você faz? Você faz para a glória de Deus ou você faz para a sua glória? O que você faz é para promover o reino de Deus ou para se promover? O que você faz é em amor ou é interesse pessoal? Deus sonda os corações. E quando ele olha para as obras de Éfeso, ele vê obras boas. Mas quando ele sonda os corações, ele vê que as intenções não são mais as mesmas. As motivações estão equivocadas e Deus chama a sua igreja para voltar à essência de um relacionamento com Deus. Qual é a essência? Amor. Jesus disse: olha, vocês estão fazendo tudo certinho. Vocês estão bem na foto. Vocês estão legal. Vocês estão fazendo tudo certo. Mas o amor não é mais o mesmo. O amor se esfriou. Faltou. Olhando para a vida conjugal, acabou o romantismo. Acabou a troca de palavras bonitas. Agora está tudo seguindo simplesmente um ritual religioso. Agora vocês estão cumprindo um protocolo. E não é esse o caminho. O caminho para um relacionamento com Deus, o caminho correto, o caminho para produzir frutos, é o amor. Por isso, irmãos, começando falar sobre os frutos do Espírito, se faz necessário nós olharmos primeiramente para este fruto indispensável na nossa vida, que é o amor, que é o que nos move, é o que nos leva a uma vida cristã sadia, é o que nos leva a sermos tolerantes, a suportarmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, a sermos tolerantes com as fraquezas dos nossos irmãos, visto que também nós temos as nossas fraquezas, olharmos com um olhar de compaixão,
que quer dizer a capacidade de se colocar no lugar do outro. E é isso que me deixa apaixonado por Jesus. Jesus, antes de realizar o milagre, tem muita gente que é muito fascinado pelo levanta e anda, pelo abrir dos olhos do cego. O que me fascina é Jesus. Não é necessariamente a capacidade que ele tinha de realizar milagres, mas a Bíblia diz que, movendo-se ele de íntima compaixão, antes dele fazer o milagre, ele se colocava no lugar da pessoa. Jesus dizia: como deve ser difícil você acordar e não ver a luz do dia. Como deve ser difícil você caminhar e não poder. E num segundo momento, ele realizava a cura. Às vezes, quando a gente tem a oportunidade de fazer algumas visitas, às vezes nós dizemos para os irmãos: eu não tenho o poder de tirar você da prova. Eu não tenho o poder de mudar a sua história. Mas eu posso chorar com você. Eu posso lhe dar um abraço. Eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, sentir a dor daquele que está sentindo a dor. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é muito mais importante do que um jargão, do que uma palavra. É você sentir a dor do seu semelhante e olhar para ele com amor. O segundo fruto que Paulo apresenta em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, é o que a Bíblia chama de gozo ou alegria. Porque os frutos do Espírito são amor, gozo, ou, em outras traduções, alegria. Alegria é o resultado de essa alegria no Espírito, ou gozo, é resultado de uma ação sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, na vida do crente, independente do momento que ele estiver atravessando. Esse gozo, esta alegria que Paulo relata em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 23, 22, fala do gozo, da alegria sobrenatural que emana dentro da vida do cristão, independente do momento em que ele está atravessando na vida. E para dar suporte àquilo que nós estamos falando, eu quero que você anote ou abra o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e do versículo 19. É a expressão desta alegria que contrapõe o momento que nós estivermos atravessando. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará que os meus pés como das corças. Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta. Traduzindo em miúdo, Abacuque está dizendo: ainda que dê tudo errado, eu me alegrarei em Deus. Mas como pode? Abacuque está dizendo, Abacuque não está dizendo: olha, se a noite estiver estrelada, se o dia estiver bonito, se eu estiver trabalhando e ganhando muito dinheiro, se eu estiver com saúde, se eu estiver orando e Deus respondendo,
se as coisas estiverem acontecendo do jeito que eu gostaria que elas acontecessem, Abacuque está dizendo que ainda que tudo aconteça ao contrário daquilo que ele espera, todavia, ele tem motivos para se alegrar em Deus. Abacuque está dizendo, a minha alegria não consiste naquilo que acontece. A minha alegria não consiste nas coisas que se sucedem na minha vida. A minha alegria consiste no fato de eu ter a presença de Deus junto comigo. Abacuque está dizendo que ele se alegra em Deus, mesmo que as circunstâncias o apontem para a decepção e para o fracasso. Ele tem motivo, sabe por quê? Porque a sua alegria, o seu relacionamento com Deus, não consiste naquilo que Deus faz. O seu relacionamento com Deus consiste naquilo que Deus representa para a sua vida. Abacuque está dizendo que ainda que falte coisas boas na sua vida, o que não pode faltar para Abacuque é a presença de Deus. Alegria. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse gozo sobrenatural é resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente, fazendo com que ele se alegre em meio ao sofrimento. Se alegrar no aniversário é natural. Se alegrar nas bodas é natural. Agora, se alegrar na adversidade, se alegrar na morte, é sobrenatural. E quando você se alegra com um dia mau, é resultado que o Espírito Santo agiu na sua vida e produziu este fruto, que é o gozo e a alegria do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 e 41. A Bíblia diz que os apóstolos, após terem sido açoitados, chicoteados, eles saem do sinédrio, alegres, felizes, regozijando, pelo fato de terem sido achados dignos de padecerem por causa do nome de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo às igrejas, no capítulo 4 da sua primeira epístola, no versículo 12 ao 14, ele diz, irmãos, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo, mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, alegrai-vos, porque sobre vós repousa a alegria e o gozo do Espírito Santo. Pedro está dizendo, irmãos, alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo. E isso, no século 21, não é muito bom, não cai muito bem aos ouvidos dos cristãos do século 21. Porque Pedro está dizendo que nós devemos se alegrar pelo fato de estarmos sofrendo afronta, sofrendo adversidade, simplesmente pelo fato de estarmos seguindo a Cristo. De as pessoas não gostarem de nós, de as pessoas, algumas pessoas, se sentirem aborrecidas simplesmente com a nossa presença, simplesmente pelo fato de você estar seguindo os passos do Mestre. As pessoas ficarem com raiva de você porque você está fazendo as coisas certas, porque você não se dobra diante do sistema, porque você não se corrompe. E aí as pessoas ficam chateadas com você.
E aí você padece, mas padece pelo fato de seguir aos passos de Jesus Cristo. E isso nos traz alegria, não alegria terrena, mas a alegria do Espírito Santo. E Paulo apresenta esse segundo fruto do Espírito, que é o gozo, ou alegria, como resultado de uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos dando a capacidade de se alegrarmos em meio aos sofrimentos que, porventura, venhamos a padecer durante o tempo da nossa peregrinação aqui neste mundo. Portanto, o crente cheio do Espírito Santo não é simplesmente aquele que se alegra no dia bom. O crente cheio do Espírito Santo não é simplesmente aquele que fala muitas quantidades de línguas estranhas. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que consegue se alegrar em meio às adversidades da vida. Portanto, que Deus abençoe. Na próxima semana, estaremos falando sobre os frutos do Espírito. Amor, gozo, e dando continuidade, estaremos falando sobre paz, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que o Espírito Santo possa falar mais alto em cada coração. Amém.